Olá, tudo bom com vocês aí? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal Fica Ligado. Essa daqui é a segunda parte da aula de Química, sobre ligações químicas, ligações do tipo iônica. Então, na primeira parte, vocês viram do porquê que os átomos reagem entre si para dar origem a moléculas, né? Conheceram também a teoria do octeto, né? Uma teoria proposta pelo Gilbert Lewis, né? O que Gilbert Lewis falava, né? Conforme está aparecendo aí a foto dele, né? Ele falava o seguinte, que a grande maioria dos elementos químicos, para poder estabilizar, eles precisam o quê? Eles precisam ter 8 elétrons na última camada. E a gente aprendeu também que essa última camada do átomo, ela tem um nome específico, que é chamado o quê? Camada de valência. Então, a última camada do átomo é a camada de valência, né? Vocês viram também que para ocorrer uma reação do tipo iônica, né? Um elemento químico sempre tende a perder elétron e o outro tende a ganhar. Quem perde elétron são os metais. Então, os metais sempre perdem elétron e os ametais sempre ganham elétron, tá? Então, nessa reação iônica, sempre vai ocorrer reação química entre metal e ametal. Então, lembre o seguinte, pessoal, ligação iônica é sempre o que? Ligação química, reação química entre um metal, que sempre vai perder elétron, e um ametal, que sempre vai ganhar. E como o nome é ligação iônica, então o que? Ocorre a formação de íons cátion, íons, como você viu na minha primeira parte aí. Vocês viram também alguns tipos de reações químicas que ocorreu. Então, nessa segunda parte, a gente vai focar só exercício, né? Ver os diversos tipos de reações do tipo iônica, né? Em que um átomo vai perder elétron e o outro vai ganhar. Vamos ver aqui os diversos grupos aqui da tabela periódica, vamos ver aqui os tipos de ligações iônicas. Vamos ao quadro comigo? Vamos lá? Bom, então, aula de Química, ligações iônicas. Hoje a gente vai trabalhar com exercício, né? Então, é o seguinte, você está diante de uma ligação iônica, né? Então, você está aqui, ó, o magnésio, Mg, é a família 2A, que é a família dos metais alcalinos terrosos, tá? Conforme está aparecendo aí. Então, o magnésio, ele tem o quê? Ele tem 2 elétrons na última camada, tá? E você tem aqui a família 6A, que é a família o quê? Família dos calcogênios, né? Onde você tem o quê? O enxofre, né? O enxofre é S porque vem do latim sulfuro, né? Então, o quê? Você está diante de uma reação química, você está diante de um metal, que é o quê? Que é o magnésio, e você está diante de um ametal, que é o enxofre. O que vai acontecer aqui? Um elemento químico vai perder elétrons e o outro vai ganhar. Então, o que vai acontecer aqui? O magnésio, tá? O magnésio, ele vai pegar esses 2 elétrons aqui, que estão presentes na sua última camada, e vai doar para o enxofre. Tá vendo só? Essa reação química que vai ocorrer. Então, o magnésio pega esses 2 elétrons e doa para o enxofre. O que vai acontecer aqui? Ó? O magnésio, como perdeu 2 elétrons, elétron é partícula negativa, carga negativa no átomo, ele fica o quê? Ele fica carregado positivamente. Por quê? Porque o magnésio tem um excesso de prótons. Em contrapartida, o enxofre fica carregado o quê? Negativamente. Por quê? Porque o enxofre recebeu elétrons do magnésio. Recebeu o quê? 2 cargas negativas, que são os elétrons do magnésio. Então, fica o quê? Mg mais 2, que perdeu 2 elétrons, e S menos 2. Por quê? Recebeu 2 elétrons. Lembrando que elétron é sempre a carga negativa. O que vai ocorrer aqui? Ó? Íon positivo. Então, o magnésio vai ser o quê? O nosso íon positivo, que é chamado o quê? Cátion. E o enxofre é o quê? O nosso íon negativo, e vai ser chamado o quê? De ânion. Como é que vai ser essa fórmula aqui molecular? Aqui você vê aqui a fórmula de Lewis, que representa os elétrons da última camada. Aqui a parte iônica, né? A formação de íons cátion e ânion. Então, a fórmula molecular vai ser isso daqui, ó. MgS, tá? Que é sulfeto de magnésio, tá? Que é um tipo de sal, tá? Então, vê aí, essa daí é a nossa primeira ligação do tipo iônica. Vamos ver a segunda aqui, ó. Segunda ligação iônica, você tem o bário, família 2A. Família 2A o quê? Metais o quê? Metais alcalinos terrosos. Então, o bário é um metal. Você tem iodo aqui, tá? Você vai entender por que eu coloquei 2 átomos de iodo aqui. O iodo é o quê? A família 7A, que é o quê? Que é a família dos halogênios. Então, você está diante de quê? De uma reação química metal e uma reação química o quê? Ametal. Então, vai haver o quê? Vai haver perda de elétrons e ganho de elétrons. Então, os metais vão perder elétrons e o iodo o quê? Vai receber elétron. O que vai acontecer aqui? O bário, ele vai aqui, ele tende a perder esses 2 elétrons aqui. Então, ele vai pegar esse elétron aqui e vai doar para esse átomo de iodo aqui. Como o iodo tem 7 elétrons, ele precisa de mais um só para poder obedecer à teoria do octeto. Então, esse iodo aqui já está estabilizado. O bário ainda não. Ele precisa o quê? Perder esse outro elétron aqui. O que vai acontecer? Né? O bário vai pegar esse elétron aqui e vai doar para esse átomo de iodo aqui. Tá vendo? Então, o bário o quê? O bário pegou esses 2 elétrons aqui e doou para cada átomo de iodo, né? Formando o quê?
formando isso daqui, ó, Ba mais 2, que é íon positivo, íon cátion, e 2 e menos é o íon negativo, que é o íon ânion. Professor, por que esse 2 aqui? Ora, não foram 2 átomos de iodo que reagiu com um átomo só de bário? Por isso que eu coloquei 2 aqui, indicando o quê? Que foram o quê? 2 átomos de iodo reagindo com um átomo de bário. Você pode colocar o seguinte, 1 mol de bário, quando não tem nada aqui é 1 mol de bário reagiu com 2 mols de iodo, tá? Você pode colocar também mol também, que é a constante de Avogadro, né? Que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Você pode falar tanto mol como pode colocar, por exemplo, 2 íons, né? De iodo reagiu com 1 íon de bário. Então essa é a reação química que está se processando. Qual outra aqui, ó? Outra reação química. Ora, você tem o rubídio, né? Rubídio é a família 1A, metais alcalinos. Então o rubídio, ele tem um elétron só na última camada. O rubídio que é o metal. Então, opa, se é um metal, ele vai perder elétrons. O nitrogênio é a família 5A, né? No caso aqui, família 1 ou família 15, né? Essa denominação atual indicada pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, o nitrogênio é ametal. Então, o nitrogênio vai receber elétron. Então, você está diante de uma reação do tipo iônica, entre o metal e a metal. O que vai acontecer aqui? O rubídio vai pegar esse 1 elétron aqui e vai doar para o nitrogênio. O rubídio precisa perder esse 1 elétron aqui na sua última camada. O nitrogênio precisa o quê? Ele tem 5 elétrons na última camada. Ele precisa de mais 3 para chegar a 8, para poder estabilizar. Lembra da regra do octeto. O que vai acontecer aqui? Vai chegar um outro átomo de rubídio e vai doar esse elétron para o nitrogênio. Vai chegar um outro átomo de rubídio e vai doar esse elétron para o nitrogênio. São 3 átomos de rubídio? Exatamente, 3 átomos de rubídio. Então, como é que fica aqui? Ó? 3Rb+, por quê? 3 aqui. Foram 3 átomos de rubídio, tá? 3 átomos de rubídio mais o quê? Um átomo só de nitrogênio. Então, fica o quê? 3Rb+, mais N-3. Por que menos 3? Porque negativo, porque recebeu 3 elétrons, tá? Por que mais aqui? Porque cada átomo de rubídio perdeu um elétron, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O íon cátion, íon positivo, né? O rubídio, íon negativo, íon ânion, o nitrogênio, tá? Então, como é que fica a forma molecular? Fica aqui, ó, Rb3, porque foram 3 átomos de rubídio para 1 de nitrogênio, nitreto de rubídio. Falou, pessoal? E aqui, pessoal, você está aqui diante de um elemento químico da família 3A ou família 13, né? E um outro elemento químico da família 7A, a família dos halogênios, né? Então, você está diante de quê? De um boro, que é o quê? Que é um metal, e você está diante de quê? De um flúor, que é o quê? Que é um ametal. Então, o boro, como é um metal, ele vai perder elétrons, né? Ele vai perder elétrons, e o flúor aqui, ele vai quê? Ele vai ganhar elétrons, já que ele é um ametal. O que vai acontecer aqui? O boro, ele precisa se livrar desses 3 elétrons para poder se estabilizar. O que vai acontecer aqui? O boro vai pegar esse 1 elétron aqui e vai doar para esse flúor aqui, ó. Tá? Vai doar para esse flúor. Professor, por que o boro não doa logo esses 3 elétrons para esse flúor aqui? Porque se o boro pegar esses 3 elétrons aqui da sua última camada e doar logo para o átomo de flúor, o flúor vai ficar com mais do que 8 elétrons na última camada. Ele não vai se estabilizar, ele não vai obedecer à regra do octeto. Que os elementos químicos têm que ficar o quê? 8 elétrons na última camada. Tá? Beleza, então esse flúor já está estabilizado. Ganhou 1 elétron, ficou com 8. Já está estabilizado já. Já esse flúor ainda não. E o boro também ainda não. Tem que se livrar desses 3 elétrons. O que vai acontecer aqui? O boro vai pegar esse elétron aqui e vai doar para esse flúor aqui. Tá vendo? Pronto, esse flúor aqui já se estabilizou. Mas o boro ainda não. O boro precisa se livrar desse 1 elétron aqui. O que vai acontecer? Vai chegar um outro átomo de flúor e vai receber esse elétron aqui do boro, conforme eu vou colocar para vocês aqui, ó. Então o boro vai pegar esse elétron e vai doar para esse flúor aqui. Tá vendo? Uma ligação iônica em que um metal perdeu elétron, boro, e um ametal ganhou elétrons. Então, para ver essa reação, tem que ter o quê? 3 átomos de flúor para 1 átomo de boro. Como é que fica aqui, ó? Fica o quê? B mais 3, porque perdeu 3 elétrons, formando um íon positivo, um íon cátion, e 3 F-, né? Formando um íon negativo, que é o íon ânion, que é o flúor. Professor, por que esse 3 aqui no flúor? Porque, ora, não foram 3 átomos de flúor? Ó, 1, 2, 3. Por isso que eu coloquei 3 aqui, 3 átomos de flúor. Ou 3 átomos de flúor, não, perdão, gente, 3 íons de flúor, tá? Ou 3 mols de íon flúor, tá? Ocorrendo isso daqui, né? Essa ligação iônica aqui. Como é que fica a molécula? Fica isso daqui, ó, fórmula molecular, tá? Fluoreto de boro, tá? BF3. Por que 3? Porque foram 3 átomos de flúor, reagiu com um átomo, com 3 íons de flúor, reagiu com um átomo de boro, tá? Formando isso daqui. Falou, pessoal? E a nossa última aqui, ó,
Ora, você tem aqui elemento químico da família 3A, que é a família 13, né? O alumínio. O alumínio ele encontra aqui um elemento químico da família 6A, que é a família dos calcogênios. Então, o alumínio encontra com o oxigênio. Então, você está o quê? Você está diante de um metal, que vai perder elétron, que é o alumínio, e um ametal, que é o oxigênio, que vai o quê? Que vai ganhar elétrons. O que vai acontecer aqui? Essa reação é a reação mais complexa de ligações iônicas. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, conforme vocês estão vendo aí. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio precisa de mais 2 para chegar a 8, para poder estabilizar. O que vai acontecer? O alumínio precisa perder esses 3 elétrons. O alumínio não vai perder de cara esses 3 elétrons, é óbvio. O que vai acontecer aqui? O alumínio vai pegar esses 2 elétrons aqui e vai doar para o oxigênio. Tá vendo? O oxigênio, esse oxigênio aqui já está estabilizado já, mas o alumínio não. Ele tem que perder esse 1 elétron aqui. O que vai acontecer? Vai chegar um outro átomo de oxigênio para receber esse 1 elétron aqui do alumínio. Então, esse alumínio vai perder esse elétron aqui e vai doar para o oxigênio. Pronto. O alumínio já está estabilizado. Mas esse oxigênio ainda não. O que vai acontecer? Vai chegar um outro átomo de alumínio aqui, vai pegar esse elétron aqui e vai doar para o oxigênio. Pronto, já está estabilizado. Mas só que esse alumínio ainda não. O que vai acontecer? Vai chegar um outro átomo de oxigênio e vai receber esses 2 elétrons aqui que faltam do alumínio. Então, o alumínio vai pegar esses 2 elétrons aqui e vai doar para o oxigênio. Pronto, essa é a reação química que vai ocorrer entre o elemento químico da família 3A, família 13, e o elemento químico da família 6A, que é a família 16. No caso, a família aqui é dos calcogênios, que é o nome dessa família, e a família do boro, porque o boro é o primeiro elemento químico que começa essa série. Como é que vai ser aqui, professor? Ora, vai ficar ligação iônica, 2 mols de íon Al mais 2, tá? É o íon positivo, íon cátion, e 3 mols de íon O menos 2, que é íon negativo, íon ânion. Professor, por que esse 2 aqui? Ora, não foram 2 átomos de alumínio? Então, 2 átomos de alumínio, por isso que eu coloquei 2 aqui, tá? E por que, professor, esse 3 aqui? Porque, ora, não foram o quê? 3 átomos de oxigênio, que reagiram com 2 átomos de alumínio? Aqui, 3 átomos de oxigênio. Por isso que eu coloquei o 3 aqui. Então, 2 mols de alumínio mais 3 mols de oxigênio, formando isso daqui. Como é que fica a fórmula molecular, professor? Fica aqui, ó, Al2O3, trióxido de alumínio, né? Tá? Que é um óxido, né? Que é uma função inorgânica, né? Lembrando que é um composto binário formado por 2 tipos de átomo, tendo o oxigênio mais eletronegativo, né? Que tende a receber elétrons, né? Então, é um óxido, né? Trióxido de alumínio, né? Que muita gente fala que é bauxita, né? Geralmente a bauxita, né? Um minério do solo que a gente retira isso daqui para retirar o metal alumínio. Falou, pessoal. Bons estudos aí a todos e um forte abraço.